Olá, estamos de volta com o Momento Coamo nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? É fácil, se inscreva aí, ative o sininho para você receber as nossas notificações. Toda terça-feira tem o Momento Coamo aqui. E hoje no programa a presença do nosso diretor comercial, Rogério Tranim de Melo. E a gente fala sobre mercado agrícola. Rogério, seja bem-vindo ao Momento Coamo. O mercado agrícola é sempre um assunto muito interessante para os nossos cooperados. Eu já começo perguntando para você. Estamos aí começando a safra, algumas regiões ainda não começaram. Qual é esse cenário atual? O que a gente pode dizer para os nossos cooperados, para a família cooperativista? Obrigado pelo convite, Livaldo. Uma boa safra para os nossos associados aí, que estamos sendo premiados aí com um clima muito bom, né? E uma safra que deve ser a melhor da história. Então, nesse momento, a gente percebe essa inquietação, né? O que vai acontecer com o mercado? E tem uma ferramenta que acabaram de lançar aí que chama-se ChatGPT, que seria GPT. E ele dá respostas. E eu fiz é um robô. Você faz a pergunta e ele dá uma resposta imediata com base em inteligência artificial. E eu fiz essa pergunta aí pro robô e o robô falou, eu não sei. O robô disse que não sabe. Porque tem muitas variáveis e o mercado pode subir, pode baixar, então eu achei interessante a resposta dele. Mas foi uma resposta inteligente. Foi uma resposta inteligente. A gente vê que tem 6% colhido e 4% comercializado. E ainda tem um saldo de safras anteriores aí que ficou, então tá atrasado. Não é só aqui, né? É o Brasil inteiro. A gente imagina que isso aí seja reflexo desse movimento de alta que houve aí nos últimos anos. Então o preço estava abaixo de R$100, quando bateu aqueles R$100 houve um impulso muito grande para comercializar. Só que os R$100 ficou por pouco tempo e de repente foi para 150. E depois bateu 200. Então esse movimento muito rápido de alta fez com que o produtor recuasse. Falou, não, pera aí, eu tô errando em vender antecipado. Só que o 200 também não durou muito tempo. Então ele caiu para 180 e ele ficou aquela sensação, eu perdi o 200. E aí o 180 virou 170 e o 170 virou 160. Hoje nós estamos com 159 e alguns contratos aí para frente, né? 160, 161. Essa é a nova realidade. E ele ainda está no nível atraente se a gente olhar assim a perspectiva futura. Que o contrato em Chicago, que é o vencimento mais rápido aí, que é março, ele está acima de $15 por bushel. Não sei se vocês se lembram, em momentos como ano passado, em abril e junho lá, a gente falou quão raro era estar acima de $17. Então ele está hoje em 15. Lá para novembro, que é o contrato que reflete a oferta e demanda depois de colhida a safra norte-americana, ele está abaixo de 14, está 13 e alguma coisa. Então, olhando assim a perspectiva, não é de preços mais altos. O que ajudou os preços para eles ficarem mais atraentes agora para quem quer vender? É a quebra na Argentina. Então eles tiveram um impacto muito sério da laninha que não afetou o Paraná. Você lembra? A gente falava que era uma laninha moderada, laninha moderada para leve, não afeta o Paraná, afeta mais o Rio Grande do Sul e a Argentina. E foi isso mesmo, né? O Rio Grande do Sul teve perdas de talvez 20%, 30% na soja e até 70% no milho, que é mais sensível pela época de plantio. E a Argentina, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos baixou para 41 milhões de toneladas e a Bolsa de Rosário já fala em 34 milhões de toneladas, uma produção que poderia ser 46 ou até um pouquinho mais. E isso aí está fazendo também o produtor lá segurar. Tem indústrias moageiras lá que
não tem um grão de soja comprado para safra nova, que seja assim em abril. Então, automaticamente, eles também não estão vendendo farelo e óleo. O mercado está assim, muito valorizado para farelo e óleo em comparação com o grão. Porque na ponta compradora do soja em grão, temos a China. E a China está numa situação muito difícil. Eles tiveram aquelas restrições que a gente chama de lockdowns, que as pessoas ficam impedidas de se movimentar, comércio fechado por conta da Covid. Eles liberaram, só que houve um aumento muito grande de contaminações por conta da Covid. Eles estão agora tentando vacinar as pessoas com vacinas europeias, um pouco mais eficiente que as deles. Mas o índice de confiança das pessoas, que é como se fosse medir assim, o otimismo e o pessimismo. Era 120% até um ano atrás. E com esse problema aí, caiu para 80 e poucos o índice, né? Então abaixo de 100, mostrando que as pessoas estão pessimistas. O crescimento do PIB ano passado foi 3%, só que nesse período final ali e agora no começo do ano, seria uma recessão econômica. Então as pessoas poupam mais, né, ficam com receio e gastam menos. Então a demanda da China, que reflete o soja em grão, está recuada. Quer dizer, essa demanda é menor e isso impacta realmente que a China daí na prática ela compra menos soja do mundo, é isso? Isso, a gente sempre vê uma correlação muito grande entre qualquer commodity, como soja, milho, trigo, ou petróleo, ou minério de ferro, com essa questão econômica global. Porque impacta no bolso, na média, não é uma coisa que é igual de uma pessoa para outra, mas na média sempre acompanha. Então eles têm o USDA fala em crescimento na importação de soja da China esse ano, para 96 milhões, porque tem mais oferta, eles imaginam que eles venham recompor. Mas a gente tem que realmente ver isso aí acontecendo na prática. Então a gente tem um lado da oferta recuado, ou seja, com um ritmo de comercialização baixo, e do lado da demanda também um ritmo baixo, com exceção do óleo e farelo, por conta da situação da Argentina. Mas é uma coisa assim, qual a proporção entre um e outro? Então, no Brasil, é quase assim, 2/3 soja em grão e 1/3 óleo e farelo. Então, entra nessa composição aí. No caso da Coamo, é quase que meio a meio entre aquilo que a gente transforma em óleo e farelo e aquilo que a gente comercializa como grão. Certo. Então, é isso aí que vai entrar na média de preços na hora que a gente calcula. Essa produção que está começando a ser colhida de soja, essa vai ser a maior produção do Brasil? Vai ser a maior produção do Brasil. O Brasil está muito à frente aí dos Estados Unidos. É o país que tem mais competitividade. Então, mesmo numa situação de preços mais baixos, outros países vão deixar de produzir primeiro. Então, isso aí dá uma tranquilidade para o produtor do Brasil. Mesmo Qual cenário, Rogério? O que se estima? Quais são os números dessa produção de soja? 153 milhões de toneladas aí, e está surpreendendo positivamente, com exceção do Rio Grande do Sul. Tem um pouco de chuva no Centro-Oeste, que está preocupando um pouco, principalmente qualidade. Isso aí sempre acontece lá no Centro-Oeste, é chuvoso nesse período, mas por enquanto é mais uma preocupação com atraso que impactaria o plantio do milho safrinha. Certo. Os Estados Unidos, qual é a produção? Aos Estados Unidos a produção é 30 milhões de toneladas a menos que o Brasil hoje. O Brasil, então, é líder mundial. É líder maior mundial. Maior produtor mundial. Isso, maior produtor, maior exportador, e está entrando na liderança também em carnes. Então, o Brasil está muito competitivo. Certo. Rogério, então, esse cenário da soja que você falou aí, em 2019, o preço médio foi R$ 84,00. Depois bateu 100 e no ano passado o preço médio foi R$ 172,00, né? E hoje o preço
preço do de hoje pela manhã foi 159. Então, para o produtor, o cenário de preços é um cenário estável? Você entende que a tendência é manter essa estabilidade? É sempre difícil imaginar a tendência de preço com esse nível de precisão. Tem essa questão do dólar, então em determinado momento acontece um ruído político, esse dólar sobe. Mas tirando o ruído político, o dólar cai. O dólar pode voltar para 5. Ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos, mostrou um tom conciliador, no sentido de que o Banco Central permanece independente, fazendo seu papel. Então, acredito que devem acalmar as conversas, no sentido de que haja uma maior conciliação entre o Banco Central e o governo. Então, isso aí pode fazer o câmbio recuar um pouco, porque o Brasil tem uma exportação muito grande. E isso está trazendo dólar, os juros também estão atraentes aqui, ou seja, pode vir dólar para ser investido. Então, esse é um fator que pode influenciar negativamente em preço, a questão do dólar. Em relação a Chicago, ele está refletindo já tudo isso que a gente está falando. Se houver um ritmo muito acelerado de venda, como tem muita coisa a comercializar, os preços caem. Então, o prêmio, que a gente não fala, ou poucos conhecem, ele reflete isso. Então, o prêmio era negociado a 30 centavos acima da Bolsa de Chicago. Só com essa pequena entrada de 6% da safra, ele já caiu para 0. Então, esses 30 centavos por bushel equivale a uns 60 e poucos centavos de dólar por saco, que dá uns R$3 por saca. Então, existe essas flutuações diárias que pode influenciar o preço. Assim, uma produção grande, se ela vier para o mercado rapidamente, ela pode fazer o preço cair. Então, não dá para contar com preço estável. Mas a gente imagina que a comercialização vai ganhar um certo ritmo, porque tem que ser comercializado um certo volume, as contas têm que ser pagas, né? Mas a gente não vê assim, um movimento desesperado, não. O produtor está muito capitalizado e ele vai acompanhar essas movimentações, sim. Muito bem. Rogério, rapidamente, e o milho? Então, foco agora na soja, né? E o milho, obviamente, tem um atraso aí para o plantio da segunda safra. Rapidamente, como é que é esse cenário do milho? Então, o milho, as exportações foram muito boas. A gente terminou o ano safra da Conab é fevereiro a 31 de janeiro. 1º de fevereiro a 31 de janeiro. E fechou com 48 milhões de toneladas de exportação. Todo mundo imaginava 43 milhões. Então, esse movimento ainda é maior ainda se a gente considerar que 2 milhões de toneladas não conseguiram ser embarcadas em janeiro por conta de atraso, chuvas, e vieram para fevereiro. Mas é da mesma safra. Ou seja, não é uma mudança de calendário que vai mudar essa realidade. Então, são 50 milhões de exportação. E nós temos uma quebra no Rio Grande do Sul do milho. Então, o Rio Grande do Sul, logicamente, ele pode esperar um pouco a safrinha, porque se ele colhe 3 milhões e 600 mil toneladas e ele consome 600 mil, pelo menos para os primeiros meses ele consegue sobreviver. Mas para o segundo semestre ele não tem mais nada em estoque, ele precisaria do milho segunda safra ali, sobreviver de milho importado de outros estados, como Paraná e Mato Grosso do Sul. Então é uma situação bem apertada, porque nós, teoricamente, não teríamos todo esse milho da safra anterior. A gente produziu 113 e consumiu 76, exportou 50, dá 126, diminuiu 13 milhões o estoque. Então pode sim ter um preço sustentado até a entrada da safra de inverno, que aí sim recomponham os estoques. Mas temos que aguardar até junho, julho ali, com o que resta a comercializar. Então, o milho é sustentado. Certo. E o trigo? O trigo nós tivemos uma safra muito boa no Rio Grande do Sul.
E lá o trigo está ao produtor R$ 78. Então esse trigo ele chega, é boa não apenas em quantidade, mas também em qualidade. Então ele chega competitivo aqui. Então apesar de nós termos uma situação de pouca produção e afetado pelo clima, e pouca oferta, e quase nada de oferta da Argentina, o Rio Grande do Sul ele está fazendo esse papel. Mas pode ser que parte desse trigo aí seja usado para ração lá no Rio Grande do Sul. Então se esse trigo lá em março, abril, maio for usado para ração, aí pode ajudar o trigo aqui nesse momento aí. Um sinal da entre-safra nossa. Rogério, então quer dizer que depende, né? Como diz o robô, depende. Depende. Mas nós estamos, de forma geral, assim, o Brasil produzindo bem, né? Sendo um país competitivo e com altas produtividades, né? Então o resumo da ópera aqui para o cooperado da Coamo, qual é, Rogério? O resumo é que realmente tem que olhar o custo de produção, né? Esses preços, eles subiram rapidamente, mas eles são muito bons em relação ao histórico. E aliados a uma produtividade alta, vale a pena participar desse mercado. Se o dinheiro for aplicado, os juros também estão altos, ou se for pegar esse dinheiro para comprar uma máquina, um insumo à vista, vai ter esse desconto por estar pagando à vista. Então tem que aproveitar um pouco, sim, não pode ficar postergando demais também. Obrigado, Rogério Taranin de Mello, nosso diretor comercial. Para você que está começando a colher, uma ótima safra. Para você que vai colher nos próximos dias também, a gente deseja tudo de bom, realmente, com uma boa produção e bons preços. A gente volta no Momento Coamo no próximo programa, mas a gente lembra sempre que a sua safra na Coamo está segura, está em casa. Coamo, a vida é a gente que transforma. Até o próximo programa.